Olá! Se preparem porque a conta da nossa nação chegou. E olha, o resultado não é nada bonito. Se a análise anterior foi um alerta, essa aqui é um soco no estômago. A matemática por trás da economia do Brasil é cruel. É tão implacável que faz qualquer filme de terror parecer comédia. Vamos entender por que existe essa sensação constante de correr sem nunca sair do lugar. E a resposta não está em falha pessoal, não. Está na mais pura e fria aritmética. Sabe essa sensação de exaustão? De remar, remar e morrer na praia? Isso não é um fracasso seu, não é pessoal. É o resultado de um problema matemático que está no sistema. Vamos entender a lógica por trás disso, que é irrefutável. 300 bilhões de reais. Guarde bem esse número. É isso. Esse é o custo todo santo mês para manter a máquina chamada Brasil funcionando. E isso paga tudo, viu? Salário de servidor, previdência, juros da dívida e sim, a corrupção também está aí no meio. Ok, vamos mergulhar nisso. Para começar, a gente precisa entender o tamanho dessa fatura. De onde, afinal, sai um número tão gigantesco como esse? A conta é oficial, tá? Não é invenção. O Brasil arrecada por ano mais ou menos 3,6 trilhões de reais em impostos. Agora pega esse valor e divide por 12 meses. O que a gente tem? Exatamente os 300 bilhões de reais que o Estado gasta por mês. Certo. Agora vem a pergunta fundamental. Quem é que paga essa conta? E, mais importante ainda, é matematicamente possível pagar essa conta? Para simplificar a nossa cabeça e o cálculo, vamos criar uma unidade de medida. Vamos imaginar um pagador hipotético, tá? Pense num cidadão que contribui com exatamente R$ 1.000 por mês, líquidos, direto para o governo. Com base nisso, de quantos pagadores desses a gente precisaria? E aqui, é bem aqui, que a realidade dá um tapa na cara da gente. Para cobrir os 300 bilhões, a gente precisaria de 300 milhões de pessoas pagando R$ 1.000 cada uma. Só tem um pequeno problema. O Brasil inteiro, contando bebês, crianças, idosos, todo mundo, tem só 203 milhões de habitantes. O ponto é exatamente este. A conta não fecha. É impossível. O Estado brasileiro custa mais caro do que a população inteira conseguiria pagar. Mesmo num cenário completamente maluco, onde até um recém-nascido pagasse R$ 1.000. Falta gente para bancar a máquina. Agora, segura aí, porque a gente vai para o cenário real, que é ainda mais sádico. Porque, obviamente, a gente sabe que nem todo mundo na população é um contribuinte produtivo, né? A realidade nua e crua é esta. A população ocupada, ou seja, quem de fato acorda cedo, trabalha e gera riqueza, é de mais ou menos 100 milhões de pessoas. Isso é menos da metade da população total. Então, o que acontece quando uma conta que exige 300 milhões de pagadores cai no colo de apenas 100 milhões de trabalhadores? Bom, a matemática se torna brutal. O resultado dessa equação maluca é o que a gente pode chamar de trindade da escravidão moderna. A relação é de 3 para 1. É aqui que a gente começa a entender o peso que carrega nas costas. Pensa assim, cada pessoa que trabalha precisa produzir o suficiente para cobrir 3 cotas diferentes. A primeira é a sua própria parte, né? Pelos serviços públicos que se usa ou que se deveria usar. A segunda é a cota social, para bancar aposentadorias, programas de assistência. Mas a terceira, essa é a mais pesada. É a cota do sistema. A que paga os luxos, os altos salários, os privilégios, toda a estrutura de poder. E essa frase ilustra perfeitamente o sentimento. Não é uma questão de frequência vibracional ou energia baixa. É exaustão física e financeira. O sistema foi desenhado para esgotar o trabalhador. Produz-se para 3, mas consome-se o equivalente a 1/3. A pergunta que não quer calar é: se faltam 200 milhões de pagadores, como é que o sistema ainda está de pé? Como é que essa conta fecha no fim do mês? A resposta é que a conta fecha sim, mas ela fecha de 3 formas bem perversas, que acabam penalizando justamente quem produz e quem tem menos. Vamos ver como cada uma funciona. Primeiro, a classe média é espremida até não poder mais para pagar a parte que falta. Segundo, o governo se endivida. Ele pega dinheiro emprestado e joga a conta lá para frente, para os nossos filhos e netos pagarem. E terceiro, a inflação. O governo imprime dinheiro, esse dinheiro perde valor e isso corrói silenciosamente o poder de compra de todo mundo. É um imposto invisível, que machuca principalmente os mais pobres. Olha, o ponto mais importante aqui é entender que isso não é sobre ideologia. Não é sobre ser de esquerda ou de direita. Isso é matemática.
É uma realidade fria, contável. Ponto. A melhor metáfora para a gente visualizar a situação é essa. Temos um estado obeso, gigante, montado nas costas de um pônei anêmico, que é o setor produtivo. E toda vez que o pônei ameaça cair, ele leva uma chicotada para produzir mais. Essa frase resume perfeitamente a dinâmica toda. Essa sobrecarga não é só um sentimento, é um fato contábil. O objetivo do sistema é continuar funcionando, e o combustível para isso é o esforço de quem trabalha. E como se proteger disso? Bom, a única solução individual é entender as regras do jogo. O sistema conta com a distração da gente. Enquanto as pessoas brigam por políticos, as decisões que realmente impactam a vida de todo mundo são tomadas nas planilhas do orçamento. Portanto, a questão final não é sobre quem culpar, mas sobre o que fazer com essa informação. Entender essa matemática fria é o primeiro passo para deixar de ser só uma peça passiva nesse jogo e começar a pensar de forma estratégica. A realidade é dura, a matemática é clara, e o bolso do cidadão é sempre o alvo.